Deputado. O ator é um dos personagens do desfile da Escola de Samba do Salgueiro e um dos palhaços negros do enredo da Vermelho e Branco. No último domingo, dia 9, Milton Consol participou de uma feijoada na Escola de Samba da Zona Norte do Rio, com outros componentes. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo todas as notícias para você. É com o Jornal da Imperatriz, sempre trazendo aí as notícias que acontecem no Brasil e também no mundo. Vamos falar do Nordeste. Uma menina morre ao cair e bater a cabeça durante desafio de escola. Uma menina morreu na tarde dessa segunda-feira após participar de uma brincadeira e bater a cabeça no chão na Escola Municipal Antônio Fagundes, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Emanuela Medeiros, 16 anos, sofreu traumatismo craniano, foi socorrido pela direção do colégio e levado ao Hospital Regional do Tarcísio e na tarde dessa terça-feira faleceu. Essa brincadeira, durante um giro, ela bateu a cabeça no chão e acabou se ferindo. Emanuela era aluno do nono ano da escola. A Secretaria Municipal de Educação de Mossoró decretou luto em todo o município. A escola só vai voltar a funcionar a partir da próxima segunda-feira, dia 18. A garota foi levada na manhã dessa terça-feira para ser sepultada. Um vídeo com a brincadeira é reproduzido por diferentes crianças que estão circulando pelas redes sociais. Os pais estão sendo alertados pelo perigo, orientando nossas crianças a não participarem desse perigo, diz o texto que acompanha o vídeo. Então, uma nova brincadeira aí que foi criado, estão passando a rasteira nas crianças, as crianças bate a cabeça no chão quando não atinge sua coluna. E agora a Secretaria de Educação de todos os municípios, todos os estados, já estão alertando os pais sobre nova brincadeira. Essa brincadeira não pode acontecer, segundo o diretor. A criança, a primeira hora que passa a rasteira, ela bate a nuca no chão. E dependendo do local, ela pode sofrer esse traumatismo craniano. Então, mais uma brincadeira aí que pode aí levar ao óbito as nossas crianças. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz, a sua rádio que contagia. E um bebê é resgatado de helicóptero após sofrer acidente na BR-381. Um bebê de 11 meses foi resgatado pelo helicóptero bombeiro na manhã dessa quarta-feira. Ele é uma das vítimas de um grave acidente do veículo da BR-381 em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a corporação, um homem de 30 anos também foi conduzido de ambulância para o Hospital João 23 em Belo Horizonte. As outras duas vítimas foram resgatadas pelo SAMU. A batida aconteceu na pista sentido Belo Horizonte e o trecho é duplicado. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo aí as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. E uma caminhonete foi incendiada aqui em Ribeirão das Neves, na estrada que liga Neves a Pedro Leopoldo, na região do Veracruz. Uma caminhonete incendiada na estrada que liga Neves a Pedro Leopoldo. Uma caminhonete Mitsubishi L200 foi encontrada completamente queimada na estrada que liga Veracruz de Minas a Pedro Leopoldo, a Ribeirão das Neves. O veículo foi localizado na manhã dessa quarta-feira por volta das 6 horas da manhã. Possivelmente foi incendiado durante a madrugada. Ainda não há informação sobre as placas se o automóvel possui queixa de furto ou roubo. A Polícia Militar foi acionada para verificar a situação e registrar o boletim de ocorrência. Ninguém viu quem botou fogo nessa caminhonete, que o ano dela pode ser ano de 2020. Jornal da Imperatriz, trazendo aí mais notícias para você. E um comerciante foi assassinado a tiro em São João do Manhuaçu, no sul de Minas Gerais. Vamos trazer essa notícia para você. Um comerciante é assassinado a tiro em São João do Manhuaçu. Aguinaldo Garcia Dornella, 42 anos, morador de São João do Manhuaçu, foi assassinado com 5 tiros na tarde dessa terça-feira. Moradores da rua Alto Vicente Dias, no bairro Bela Vista, acionaram a Polícia Militar por volta das 20 horas e 30 minutos. Eles ouviram 5 disparos de arma de fogo e perceberam que Aguinaldo estava caído na rua já sem vida. Testemunha apenas disseram que eram 2 autores numa motocicleta vermelha com descarga livre.
Eles fugiram em direção ao Córrego São José, na zona rural de São João do Manhuaçu. Informações de parente e amigo davam conta que o comerciante, nos últimos dias, andava meio apreensivo e na data do crime estava meio estranho, mas não comentou nada com ninguém. A Polícia Militar e a Polícia Civil continuam fazendo levantamento para tentar chegar em motivação e autoria desse crime. Hora certa, Robinho Gás. Bom no atendimento, bom na rapidez e bom na qualidade. Exatamente 12 horas 36 minutos. Hora certa, Robinho Gás, trazendo tudo aí pra você com o jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é a Rádio Imperatriz. Sempre trazendo aí todas as notícias que acontecem aqui em Minas Gerais, também em Ribeirão das Neves, no Brasil e também do mundo. Vamos falar de roubo de fazenda. Na manhã dessa terça-feira, a Polícia Militar foi acionada por um cidadão que relatou que foi assaltado na sua fazenda no córrego Boa Esperança, na região de Matipó. De imediato, as guarnições da Polícia Militar se deslocaram para o local, sendo relatado por esse cidadão que foram surpreendidos pelo autor que chegou a pé empurrando a porta com uma arma tipo pistola na mão, ordenando que a vítima, de 57 anos, amarrasse a vítima de 70 e posteriormente recolheu um torno de R$10.000 que estava sobre a mesa, além de 4 folhas de cheque de terceiro no valor de R$4.400. O autor ainda revirou toda a casa, fazendo a vítima pegar um aparelho de TV e colocar no carro da própria vítima, dizendo ainda que iria até o banco e que a vítima teria que sacar R$60 mil. A vítima, de 57 anos, aproveitou o momento de isentação do autor e saiu fugindo, correndo. Ainda efetuou 3 disparos em sua direção, mas não conseguiu atingir. Logo após, o autor fugiu no sentido da BR-262, deixando para trás um aparelho celular que foi apreendido. De imediato, foi acionado um plano de cerco-bloqueio nas mediações e a equipe da Polícia Militar iniciaram rastreamento com o apoio da equipe da Polícia Militar Rodoviária. Ao chegar à BR-262, foi feito contato com populares que disseram que havia um veículo de cor prata parado às margens da BR, com 2 indivíduos dentro, que um indivíduo chegou a entrar em um carro saindo do local não sabendo dizer qual o sentido. A Polícia Militar conseguiu aproximar do referido veículo, que seguia sentido Manhuaçu. Após colher algumas informações, militares conseguiram identificar o autor de 31 anos, que é morador de Lisburgo, que foi reconhecido pela vítima. A Polícia Militar segue em diligência a fim de localizar o autor, contando com o apoio da comunidade através do Disque Denúncia e através do 190. Vamos falar de Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves viveu a noite de terça-feira muito triste. Um filho de 14 anos matou o pai com 23 facadas. Um adolescente de 14 anos foi apreendido após matar o pai de 48 na madrugada dessa quarta-feira no bairro Jardim Colonial, bem próximo à BR-040 e à LMG 806, em Ribeirão das Neves. A vítima foi esfaqueada 23 vezes. Segundo o boletim da ocorrência da Polícia Militar, o crime aconteceu na casa da família no bairro Jardim Colonial. Os militares chegaram ao local e encontraram o garoto do lado de fora com a vizinha. Em conversa com os policiais, ele contou que teve uma discussão familiar e no meio do atrito, o pai pegou uma faca. Detalhe da briga ainda não foi esclarecido. Na versão ainda dada do agressor, ele pegou uma faca para se defender e desferiu 18 golpes nas costas, 3 na cabeça, 2 no peitoral do pai. A vítima foi encontrada deitada num colchão na sala com a faca ao seu lado e um poço grande de sangue. Segundo a polícia, a faca encontrada ao lado do homem estava com a lâmina intacta e sem indício de uso. Conforme consta o registro policial, o pai era diabético e tinha dificuldade de locomoção. Ainda em conversa com os policiais, o adolescente contou que antes do crime realizou pesquisa na internet como matar uma pessoa usando uma faca. O celular dele foi apreendido e o garoto é encaminhado à delegacia de plantão de Ribeirão das Neves. Um fato que chamou a atenção é que a Polícia Militar não encontrou em seus registros nada que desabone o adolescente. O pai não tinha antecedentes criminais, explicou o tenente Vicente Rodrigues, do batalhão da Polícia Militar de Ribeirão das Neves. Segundo o relato da vizinha, ele gritava socorro, socorro, queria que eu fosse lá dentro olhar se o pai estava vivo. O relato é que a vizinha do adolescente chamou muita atenção e chamou várias pessoas. Segundo ela, o pai e filho viviam sozinhos na casa, no bairro Jardim Colonial. Após a morte da mãe e do menor, há cerca de 6 meses, a vítima foi morta de câncer.
Ela disse que fechou os olhos e esfaqueou, se ele falou pra ela, durante a briga com o pai. O menino mesmo que chamou a polícia. O caso estranho. Depois eu chamei uma viatura, contou a mulher, sob anonimato. Após o vizinho e o namorado, o garoto também afirmou que se defendeu da vítima, que queria agredir com outra faca. A família mora no local há mais de 20 anos. O adolescente nasceu e cresceu no bairro. Ele era considerado um menino sem problema. Pelo que a gente sabe, ele nunca deu problema. A gente não sabe o motivo da briga, o que acontecia dentro das quatro paredes. O pai também era gente boa, detalhou. A família sempre teve problema com câncer que se espalhou no corpo da mãe. Ela sofreu muito, ficava internada e voltava para casa. Depois que ela morreu, os dois ficaram sozinhos na casa. A irmã, por parte de pai, foi embora para a Bahia há cerca de 3 meses, detalhou a vizinha. O corpo do homem foi encaminhado para o suprimento legal de Belo Horizonte. Já o rapaz não tem condições de reconhecer o corpo e agora estão fazendo chamada, né, na rede da Bahia, para saber qual cidade da Bahia que a filha desse moço, que foi assassinado pelo próprio filho, está morando, para poder fazer o sepultamento dele em Ribeirão das Neves. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo a notícia para você. E a Polícia Civil de Minas Gerais desarticulou a organização criminosa que teria cometido furto de gado na cidade de Coração de Jesus, no norte de Minas. O grupo era composto por 4 pessoas. Mais um grupo de ladrão de gado está atuando em Minas. No total foram 3 suspeitos presos, sendo um flagrante, 2 por meio de mandado de prisão preventiva na cidade de Anaúba. O outro envolvido está com mandado de prisão em aberto em Montes Claros também. Em um dos furtos, segundo a Polícia Civil, foram levados 8 cabeças de gado, avaliado em 20 mil cada um. Os animais foram recuperados e instituídos a vítima. O delegado responsável por investigações, Alberto Tenório, explica que os modos operantes do grupo, eles contavam com o apoio de um olheiro na cidade de Coração Jesus, que era responsável para indicar os animais que seriam subtraídos, qual animal seria melhor. A informação era repassada para outros 3 integrantes, que se articulavam para cometer o crime. Um tinha um caminhão e fazia o transporte. O outro era dono de uma casa de carne usada para vender o boi abatido, esclareceu o delegado. No Triângulo Mineiro, a Polícia Civil de Minas Gerais recuperou 3 novilhas que foram furtadas no último sábado, dia 8, na zona rural de Fronteira. Os animais estavam com a propriedade rural em Nova Granada, São Paulo. As divulgações prosseguem a fim de esclarecer os crimes. A ação foi realizada pelo delegado Bruno Salem e pelo escrivão Leandro Martins, aí da cidade de Janaúba. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo todas as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia. Vamos falar de política, polícia, tudo envolvido nesse momento. Imagem revela que o gabinete de Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, recebeu assessor investigado. Imagem de portaria, documento da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, obtido pela Rede Globo Brasil, via Lei de Acesso à Informação, revela que 4 assessores do vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, investigado pelo Ministério Público do Rio, estiveram no gabinete parlamentar no Palácio Pedro Ernesto, em dia 30 de outubro do ano passado. Então tá aí, mais uma grande articulação aí, falando sobre a imagem que revela que o gabinete de Carlos Bolsonaro recebeu assessores investigados aí pelo Ministério Público. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo todas as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz, a sua rádio que contagia. E um alvo de operação da Polícia Federal, o ex-ministro do Trabalho é exonerado da presidência da FUNASA. Ronaldo Nogueira foi alvo de mandato de busca e apreensão na Operação Caveteiros, que apura suspeitos de desvio de 50 milhões no Ministério de Trabalho. O governo federal exonerou o ex-ministro do Trabalho, ex-deputado federal, Ronaldo Nogueira, da função de presidente da Fundação Nacional da Saúde, conhecido como FUNASA. A exoneração foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, assinado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Segundo a publicação, da demissão foi pedido de Nogueira. Filiado ao PTB, o ministro do Trabalho no governo de Michel Temer, Nogueira, foi alvo de busca e apreensão na Operação Gaveteiro, deflagrado pela Polícia Federal na semana passada para investigar a suspeita de desvio de 50 milhões do antigo Ministério do Trabalho.
De acordo com a Polícia Federal, as irregularidades ocorreram entre 2016 e 2018. Nogueira foi alvo de busca e apreensão. Em nota, Nogueira afirmou na oportunidade que não tem nada a ver. Em relação à notícia divulgada no dia de hoje, envolveu meu nome, informo não ter receio algum da apuração dos fatos. Meu advogado está tomando a ciência do processo com toda a seriedade que o momento exige. Tenho maior interesse em esclarecimento dos fatos. Desde já, coloco-me à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades responsáveis. A operação da Polícia Federal investiga uma organização criminosa que, de acordo com as apurações, fez uma contratação de fachada de uma empresa para fornecer serviço de tecnologia ao Ministério de Trabalho. E mulher morre soterrada no sul de Minas e aumentou o número de óbitos. Uma mulher de 58 anos morreu na tarde desta terça-feira durante o deslizamento de terra na cidade de Caxambu, no sul de Minas. Com isso, o número de óbitos desse ano sobe para 60, considerando a partir de 24 de janeiro. Já o total de mortes no período chuvoso, desde outubro de 2019, chega a 71 no estado de Minas Gerais. Segundo a Defesa Civil, a última vítima estava em casa na rua Aristides Junqueira Couto, no bairro Santa Teresa, quando o barranco cedeu e caiu em cima de uma residência. O deslizamento chegou a quebrar as paredes do imóvel. A mulher foi soterrada. Moradores de outras 3 casas vizinhas tiveram que sair das pressas devido ao risco de novos desastres. Ao todo, 7 pessoas ficaram desalojadas, 3 desabrigadas, pelo menos 4 imóveis foram afetados. Essa mulher estava conversando com a Defesa Civil e os bombeiros, depois resolveu voltar para casa para pegar alguns documentos. Foi na hora que a terra desceu. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo tudo para você. 30 cidades mineiras que tem ainda alerta de chuvas severas na próxima semana são essas cidades aqui, ó. Citrolândia, São Joaquim de Bica, Nossa Senhora da Paz, Nazaré, Serra Azul, Souza, Águas Claras, Mário Campo, Vista Alegre, São José da Varginha, Florestal, Corgo do Barro, Bambus, Mamona, Gameleira, Tavares, Ascensão, Capoeira Grande, Antunes, Onça do Pitangui, São João Evangelista, Rio Vermelho, Sabinó, Serra Azul de Minas, Martelândia, Paulista, Santo Antônio de També, Extração e a cidade de Diamantina. Jornal da Imperatriz, sempre aí trazendo todas as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Hora certa, Robinho Gás. Bom no atendimento, bom na rapidez e bom na qualidade. Exatamente aí, 12 horas 48 minutos. Doze horas 48 minutos. Vamos trazer tudo aí pra você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Sempre trazendo todas as notícias pra você do Brasil e também do mundo. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo todas as notícias para você do Brasil e no mundo, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. Municipal de Ribeirão das Neves, cobertura, rádio sintonia Imperatriz de Neve. Venha, traga toda a família, você é nosso convidado. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo todas as notícias para você. Vem aí, Boi da Manta 2020, bloquinho de Nenete. Muita alegria, descontração, muita gente bonita, a cara do Boi da Manta, com os mesmos objetivos do viver em harmonia. Festejar a vida, oferecer amor e respeitar as igualdades. Vai ser no próximo dia 16, a partir das 4 da tarde, em Ribeirão das Neves. Apoio Cultural, Secretaria Municipal
Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves. Cobertura, Rádio Sintonia e Imperatriz de Neve. Venha, traga toda a família. Você é nosso convidado. Neves é nota 10. Quer ver só? Agora os diretores escolares têm mais recursos e autonomia nas escolas que receberam também merenda de qualidade. Além disso, várias escolas estão sendo reformadas e ganharam um novo mobiliário, sem contar as melhorias para os servidores da educação, que tiveram seu trabalho mais valorizado. É assim que a Prefeitura investe no futuro do seu filho. Prefeitura de Ribeirão das Neves, para a vida melhorar. Arena do Pequi, a melhor arena de quadra coberta de Ribeirão das Neves, com estacionamento próprio, um excelente bar, aluguel de horários de R$50 aos finais de semana e durante a semana aquele preço especial para você praticar seus esportes. Ligue agora para agendar seu horário, 99665-2587, Rua Antônio Ferreira de Paiva, 526, bairro Bom Sossego, Centro de Neves. Arena do Pequi, pensou esportes, Arena do Pequi. A Prefeitura entrega e quem ganha são os moradores. Inauguração dos 3 portais de entrada da cidade, em 3 regiões, Justinópolis, Veneza e entrada da BR-040, com investimentos em infraestrutura para receber turistas e oferecer qualidade de vida aos moradores do município nas entradas da cidade. Data que coincide com o seu aniversário e essa é mais uma obra que marca o desenvolvimento urbano do nosso município. Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, para a vida melhorar. Motopeças, sua melhor escolha na hora de comprar peças, acessórios e consertar sua moto com profissionais capacitados da primeira linha e mecânica de motocicletas de Minas. DM Motopeças, ligue e agende a revisão de sua moto. Buscamos sua moto. Falando que ouviu aqui, ganha 10% de desconto no pagamento à vista. Na DM você encontra peças de qualidade, pneus, carenagens, retrovisores, suportes para baú, troca de óleo rápida, oficina especializada com ferramentas de última geração, além de um mix de acessórios com jaqueta, capacete e luvas. Está na Rua Ari Teixeira da Costa, 2085, bairro Santa Maria, em frente ao Hospital São Judas, 3627-2669. Lançamento Fênix, empreendimentos imobiliários, fazendinhas Campo Alegre, chácaras com 20 mil quadrados, em Andiroba, Esmeraldas, Minas Gerais, localizada a apenas 1 quilômetro de Andiroba e a 4 quilômetros da BR-040. Fazendinhas, financiamento próprio e excelentes descontos para pagamentos à vista. Topografia plana e pertinho do Ceasa. Terra de cultivo de hortifruti e cereais. Privacidade e segurança com acesso controlado. BR-040, no sentido 7 Lagoas. Retorno no quilômetro 491 e entrar no quilômetro 493, sentido Andiroba. Telefones para contatos 31 98016 1703 ou 99726 2973. Jornal da Imperatriz. Jornal da Imperatriz, você trazendo todas as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia. Militares trocaram tiro com suspeito de tentativa de homicídio em Vespasiano. Os militares, da 3ª Companhia da Polícia Militar Independente prendeu um autor da tentativa de homicídio em Vespasiano. A operação de rotina na cidade. Os militares receberam informação sobre o veículo Fiat Uno ocupado por criminosos. Segundo informações, o ocupante do veículo havia acabado de realizar uma tentativa de homicídio em Vespasiano contra o desafeto no bairro Maria José. De posse com informações, a equipe do GE se deslocou para uma possível rota de fuga. Após alguns minutos, o veículo suspeito foi visto trafegando em alta velocidade, desrespeitando sinais luminosos e sonoros emitidos pelos militares. Durante a perseguição, o condutor do carro acabou preso. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo todas as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é com o Jornal da Rádio Imperatriz, sempre trazendo todas aí as informações para você da Rádio Imperatriz.
E um homem para na estrada para atender o telefone e é rendido e amarrado em cafezal. E bandido foge levando a caminhonete. Vamos trazer essa notícia para você. Vamos falar de Patrocínio. Por volta das 9h47, da Polícia Militar foi acionada pela vítima do sexo masculino de 30 anos, tendo relatado que nessa terça-feira, por volta de 19h30, estava transitando com seu veículo Fiat Strada Adventure CD de cor prata, placa OLM 2101 pela rodovia LMG 731, que liga a Patrocínio ao distrito de Silvânia. Segundo a vítima, parou sua caminhonete lá da linha férrea para atender uma ligação, um momento que foi surpreendido por dois autores encapuzados, que estavam, um deles armado com um revólver de cor preta, provavelmente calibre 38 ou 32, que anunciaram assalto. Os bandidos levaram a vítima para um cafezal, amarraram seus braços e roubaram seu veículo, não sendo mais visto. A vítima, por volta das 23h30, conseguiu se soltar fazendo contato com a Polícia Militar. Porém, devido ao nervosismo, não soube direcionar a guarnição para o local exato onde estava vindo as fotos ser registradas somente nessa data, nesse horário. Qual lugar que os meninos tinham corrido com o carro. O veículo possui seguro opcional, estava com tanque cheio de combustível. Então tá aí. Enquanto o rapaz foi telefonar para o carro para fazer uma ligação, teve seu carro roubado por bandidos em Patrocínio. Uma mulher de 36 anos foi brutalmente assassinada com requinte de crueldade por conta de dívida de droga em Paracatu. O crime foi registrado por volta das 2h41 nesta quarta-feira, em plena via pública, na rua Irandi Miranda, no bairro Paracatuzinho. De acordo com a Polícia Militar, os militares foram informados, meio de denúncia, que na rua Irandi estava acontecendo uma briga em plena via pública. E no local os policiais depararam com a vítima, Aline Fabrício Costa Batista, caída em cima da calçada de uma distribuidora de bebida. A vítima estava inconsciente, respirando com muita dificuldade, estava com o rosto todo desfigurado, com o crânio afundado, aparentemente com exposição de massa encefálica, além de um grande corte no pescoço. Os policiais encontraram próximo ao corpo da vítima uma tauba grande, alguns pedaços de cacos de garrafa, todos sujos de sangue. A Aline foi socorrida ao hospital pelo corpo bombeiro, contudo a vítima já deu entrada já sem vida. E a Polícia Civil de Paracatu vai investigar essa ocorrência. Uma colisão entre carro e bebê. Esse carro, dois caras, deixou um bebê ferido na 381. E nesse momento já foram todos socorridos. Então tá aí. Já está liberado o trânsito da 381 aqui em Caeté. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz, a sua rádio que contagia. Vamos trazer o padre Ezequiel Dalpozo com o tema Abençoar Meu Dia. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo todas as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. Sua rádio que contagia. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver. A nuvem negra se foi, o sol voltou a brilhar. Já posso vestir de novo, já não podia aguentar. Olá, meu caro ouvinte, esse é o momento Despertai para o Amor. Você também pode anunciar essa palavra, incentivando outros para que também escutem nesta hora e nesta mesma rádio este momento. Eu desejo a você graça e paz, coragem, força. Deus está conosco. Eu gostaria de falar hoje sobre a organização da vida a partir dos rituais, algumas pequenas atitudes que dão mais sabor à vida. Um ritual importante é abençoar o dia. Nós podemos fazer um belo ritual de manhã, estendendo as mãos em posição de bênção e deixando a bênção fluir abundantemente sobre a nossa família, sobre os filhos, sobre a esposa, sobre o esposo, sobre os amigos, sobre os conhecidos. Se pela manhã nós abençoarmos todas essas pessoas, poderemos deixá-las iniciar o dia cheias de confiança. Não precisamos mais nos preocupar com elas. A mão de Deus que as abençoa também as protege e acompanha. Por exemplo, pense você, uma mãe pode se preocupar muito com os filhos, passa o dia inteiro preocupada. Esse ritual, se ela fizer amanhã cedo, esse ritual de bênção, isso ajudará para que essa própria mãe confie mais na bênção que Deus está dando ao seu filho. Assim, nós podemos deixar de ir
e tiramos de nós o peso de querer sempre ver e controlar como estas pessoas estão, de querer saber se os filhos estão bem, se eles estão protegidos no caminho da escola ou do trabalho. Nós podemos imaginar que nós, através de nossa mão que abençoa, deixamos fluir a bênção de Deus, o amor de Deus sobre os filhos, amigos, de forma que a proximidade amorosa e salutar de Deus, ao mesmo tempo as envolve e as protege. Podemos deixar essa bênção fluir nos 4 cantos da nossa casa, nos quartos da nossa casa. Muitas vezes certos espaços estão carregados de sentimentos negativos. Existem pessoas que dizem: a minha casa está cheia de negatividade. Abençoe a sua casa. Negatividades pelas brigas ocorridas no dia anterior, de frustrações a respeito de nossos filhos, ou sobre conversas que não deram certo, ou de coisas ali vividas que nos machucaram. Se nós conscientemente enviarmos a bênção de Deus a estes espaços, iremos entrar neles de forma diferente. Os ferimentos não caem mais sobre nós quando neles estivermos. Espera-nos então um espaço abençoado, porque eu abençoei, no qual nós podemos respirar. Da mesma forma, você pode enviar a bênção para as pessoas com as quais terá que tratar no dia de hoje, os colegas de trabalho, os clientes, as pessoas que irá encontrar. Então você as irá olhar com outros olhos. Por quê? Porque você está enviando a bênção sobre elas e envia a bênção para os espaços onde você irá trabalhar e atuar hoje. Então você irá sentir em tudo o que fizer a bênção de Deus. Abençoe também de manhã todas as pessoas com as quais você tem dificuldade, você tem conflitos. Quando ouvimos que Jesus disse que devemos abençoar os que nos perseguem, isto nos soa primeiramente como algo descabido. Mas se você abençoar aquele com quem discutiu ontem, você o irá encontrar hoje de outra forma. Você irá então encontrar uma pessoa abençoada, isto mudará sua posição. E você terá o sentimento de que a bênção irá fortalecer a você mesmo. Você irá tratar de uma maneira diferente as pessoas que abençoou. Por isso, caro ouvinte, faça esse ritual de bênção no início da sua manhã. Um forte abraço, Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. Hora certa, Robinho Gás, bom no atendimento, bom na rapidez, bom na qualidade, exatamente aí, 13h03. Vem aí, Boi da Manta 2020, bloquinho de Nenete. Muita alegria, descontração, muita gente bonita, a cara do Boi da Manta, com os mesmos objetivos do viver em harmonia. Festejar a vida, oferecer amor e respeitar as igualdades. Vai ser no próximo dia 16, a partir das 4 da tarde, em Ribeirão das Neves. Apoio Cultural, Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves. Cobertura, Rádio Sintonia e Imperatriz de Neve. Venha, traga toda a família. Você é nosso convidado. Vamos falar do Vaticano. Vamos trazer tudo aí do Vaticano nessa quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020. Vamos falar do Vaticano, trazendo aí, com a Rádio Imperatriz, a sua rádio que contagia. Vamos trazer as notícias do Vaticano. Hoje é com Síndrome da Amazônia. Vamos trazer aqui, hoje a palavra Síndrome do Amazonas com o Papa Francisco, né? Vamos trazer tudo para você, com a Rádio Imperatriz. A querida Amazônia, a exortação do Papa para uma igreja com rosto amazônico. Vamos trazer essa reportagem direto do Vaticano. A Amazônia querida apresenta-se aos olhos do mundo com todo o seu esplendor, o seu drama e o seu mistério. Assim tem início a exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia. O pontífice, nos primeiros pontos, 2.4, explica o sentido dessa exortação, rica de referências a documentos das conferências episcopais dos países amazônicos, mas também a poesias e autores ligados à Amazônia. Francisco destaca que deseja expressar as ressonâncias que o sínodo provocou nele
e esclarece que não pretende substituir nem repetir o documento final que convida a ler integralmente, fazendo votos de que toda a Igreja se deixe enriquecer e interpelar por esse trabalho, e que a Igreja na Amazônia se empenhe na sua aplicação. O Papa compartilha os seus sonhos para a Amazônia, cujo destino deve preocupar a todos, porque essa terra também é nossa. Assim, formula 4 grandes sonhos. Que a Amazônia, que lute pelos direitos dos mais pobres, que preserve a riqueza cultural, que guarde zelosamente a sedutora beleza natural, que, por fim, as comunidades cristãs sejam capazes de se devotar e encarnar na Amazônia. O primeiro capítulo de Querida Amazônia é centralizado no sonho social. Destaca que uma verdadeira abordagem ecológica e também abordagem social, e mesmo apreciando o bem viver dos indígenas, adverte para o conservacionismo, que se preocupa somente com o meio ambiente. Com tons vibrantes, fala de injustiça e crime. Recorda que já Bento XVI havia denunciado a devastação ambiental da Amazônia. Os povos originários, afirma, sofrem uma sujeição, seja por parte dos poderes locais, seja por parte dos poderes externos. Para o Papa, as operações econômicas que alimentam devastação, assassinato e corrupção merecem o nome de injustiça e crime. E com João Paulo II, reitera que a globalização não deve se tornar um novo colonialismo. O segundo capítulo é dedicado ao sonho cultural. Francisco esclarece que promover a Amazônia não significa colonizá-la culturalmente, e recorre a uma imagem que lhe é cara, o poliedro amazônico. É preciso combater a colonização pós-moderna. Para Francisco é urgente cuidar das raízes. Citando Laudato Si e Christus Vivit, destaca que a visão consumista do ser humano tende a homogeneizar as culturas, e isso afeta sobretudo os jovens. A eles, o Papa pede que assumam as raízes, que recuperem a memória danificada. O terceiro capítulo, Um Sonho Ecológico, é o mais relacionado com a encíclica Laudato Si. Na introdução, destaca-se que na Amazônia existe uma relação estreita do ser humano com a natureza. Cuidar dos irmãos como o Senhor cuida de nós. Reitera, é a primeira ecologia que precisamos. Cuidar do meio ambiente e cuidar dos pobres são inseparáveis. Francisco dirigia depois atenção ao sonho feito de água. Cita Pablo Neruda e outros poetas locais sobre a força e a beleza do rio Amazonas. Com suas poesias, escreve, ajudam a libertar-nos do paradigma tecnocrático e consumista que sufoca a natureza. Para o Papa, é urgente ouvir o grito da Amazônia. Recorda que o equilíbrio planetário depende da sua saúde. Escreve que existem fortes interesses, não somente locais, mas também internacionais. A solução, portanto, não é a internacionalização da Amazônia. Ao invés, deve crescer a responsabilidade dos governos nacionais. O último capítulo, mais denso, é dedicado mais diretamente aos pastores e aos fiéis católicos e se concentra no sonho eclesial. O Papa convida a desenvolver uma igreja com rosto amazônico através de um grande anúncio missionário, um anúncio indispensável na Amazônia. Para o Santo Padre, não é suficiente levar uma mensagem social. Esses povos têm o direito ao anúncio do Evangelho. Do contrário, cada estrutura eclesial transformar-se-á em mais uma ONG. Uma parte consistente é dedicada ainda à inculturação, retomando a Gaudium et Spes. Fala de inculturação como um processo. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo todas as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. A plenitude e a luz do Evangelho, aquilo que de bom existe nas culturas amazônicas. O Papa dirige o seu olhar mais profundamente, indicando os caminhos de inculturação na Amazônia. Os valores presentes nas comunidades originárias, escreve, devem ser valorizados na evangelização. E nos 2 parágrafos sucessivos se detém sobre a inculturação social e espiritual. O Pontífice evidencia que, diante da condição de pobreza de muitos habitantes da Amazônia, a inculturação deve ter um timbre marcadamente social. Ao mesmo tempo, porém, a dimensão social deve ser integrada com aquela espiritual. Na sequência, indica pontos de partida para uma santidade amazônica que não devem copiar modelos de outros lugares.
Destaca que é possível receber, de alguma forma, um símbolo indígena, sem o qualificar necessariamente como idolátrico. Outra passagem significativa da querida Amazônia é sobre a enculturação da liturgia. Pontífice constata que já o Vaticano II havia solicitado um esforço de enculturação da liturgia dos povos indígenas. Além disso, recorda numa nota do texto que, no sínodo, surgiu a proposta de se elaborar um rito amazônico. Os sacramentos, exorta, devem ser acessíveis, sobretudo aos pobres. A Igreja, afirma evocando Amoris Laetitia, não pode se transformar numa alfândega. Relacionando a esse tema está a enculturação do ministério, sobre a qual a Igreja deve dar uma resposta corajosa. Para o Papa, deve ser garantida a maior frequência da celebração da Eucaristia. E, a propósito, reitera, é importante determinar o que é mais específico do sacerdote. A resposta, lê-se, está no sacramento da ordem sacra, que habilita somente o sacerdote a presidir a Eucaristia. Portanto, como assegurar esse ministério sacerdotal nas zonas mais remotas? Francisco exorta todos os bispos, especialmente os latino-americanos, a ser mais generosos, orientando os que demonstram vocação missionária a escolher a Amazônia e os convida a rever a formação dos presbíteros. Depois dos sacramentos, querida Amazônia fala das comunidades cheias de vida, nas quais os leigos devem assumir responsabilidades importantes. Para o Papa, com efeito, não se trata apenas de facilitar uma presença maior de ministros ordenados. O objetivo limitado, senão suscitar uma nova vida nas comunidades. São necessários, portanto, novos serviços laicais. Somente através de um incisivo protagonismo dos leigos, reitera, a Igreja poderá responder aos desafios da Amazônia. Para o Pontífice, os consagrados têm um lugar especial e não deixa de recordar o papel das comunidades de base que defenderam os direitos sociais e encorajam em especial a atividade da REPAM e dos grupos missionários itinerantes. Francisco dedica um espaço à força e ao dom das mulheres. Reconhece que na Amazônia algumas comunidades se mantiveram somente graças à presença de mulheres fortes e generosas. Porém, adverte que não se deve reduzir a Igreja a estruturas funcionais. Se assim fosse, com efeito, teria um papel somente se fosse concedido a elas acesso à ordem sacra. Para o Pontífice, deve ser rejeitada a clericalização das mulheres, acolhendo ao invés a contribuição segundo o modo feminino que prolonga a força e a ternura de Maria. Para o Papa, é preciso ampliar horizontes para além dos conflitos e deixar-se desafiar pela Amazônia, a superar perspectivas limitadas que permanecem enclausuradas em aspectos parciais. Quarto capítulo termina com o tema da convivência ecumênica e interreligiosa, encontrar espaços para dialogar e atuar juntos pelo bem comum. Francisco conclui a querida Amazônia com uma oração à Mãe da Amazônia. Mãe, olhai para os pobres da Amazônia. É um trecho da sua oração, porque o seu lar está a ser destruído por interesses mesquinhos. Tocai a sensibilidade dos poderosos, porque apesar de sentirmos que já é tarde, vós nos chamais a salvar o que ainda vive. Hora certa, Robinho Gás, bom no atendimento, bom na rapidez e bom na qualidade, exatamente 13 horas 15 minutos. Vamos encerrar o Jornal da Imperatriz com a notícia até meio estranha, né? A gente quase não vê falar, mas tá acontecendo em São Joaquim de Bica, uma polêmica. A Câmara de Vereadores quer aprovar a criação do Dia do Cavalo. Está gerando uma polêmica muito grande na cidade de São Joaquim de Bica, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O presidente da Câmara de Vereadores quer homenagear o animal, mas nesse todo mundo vê a importância do projeto de lei. Cavaleiros de Amazônia vestidos de roupas coloridas, montados em cavalo, ornamentado, recria o cenário de penstutas medievais, naquela época de medievais. A tradição, conhecida como cavalhada, tem ocupado espaço nos debates da Câmara de Vereadores da cidade de São Joaquim de Bica. E o presidente da casa, Fabinho do Bar, apresentou um projeto de lei para oficializar 5 de agosto como o Dia do Cavalo, justamente para levar a tradição do evento para a cidade. O projeto tem dividido muita opinião no município. De um lado, aqueles que acreditam que seja uma boa oportunidade para festejar e defender que o animal deve ser homenageado. De outro estão as pessoas que
pedem prioridade de votação no Legislativo para outras questões que afligem tanta população. Nós temos dias dedicados para tanta coisa, tanto dia de evangélico aqui na cidade. Muita gente não gosta do evento que eles fazem. No entanto, como agradar todo mundo, diz o vereador. Quem sabe, se virar lei, o governo do estado não patrocina essa festa. Meu sonho é colocar a foto do meu pai, que era fazendeiro, num adorável cavalo como homenagem para ele no evento, diz o vereador. Segundo o Tarcísio Forró, a festa feita no ano passado custou 40 mil, tendo sido 6 mil do bolso dele o restante patrocinadores. Além da apresentação de cavalos enfeitados, que é a cavalhada, a festa teve barraquinha, shows, segundo o vereador Fabinho do Bar. Caso o projeto seja aprovado, a prefeitura não irá arcar com a festa. Estamos correndo de gasto, garante. Algumas moradoras da cidade, desde que nasceu, a Jaiana Aparecida de Lopes, 27 anos, não vê importância de nada disso. Acho desnecessário, com certeza tem coisa mais importante para investir, afirma, principalmente na saúde e hospitais. O projeto, apresentado na última terça-feira na Câmara de Vereadores, o projeto passa agora para avaliação das comissões. Se aprovado, ele vai para votação em plenário, que deve acontecer daqui 30 dias. Então tá aí, vereador criando a lei do cavalo. Aqui no Brasil você pode tudo, né? Tem dinheiro você vai conseguir aprovar. Vamos terminar o programa com Se Leonardo da Vinci, porque não posso dar dois, com Bezerra da Silva. E o nosso muito obrigado, né? O nosso muito obrigado aí a todos vocês que estão aí curtindo a Rádio Imperatriz. Uma boa tarde, fique com Deus e que Nossa Senhora da Conceição Aparecida juntamente com São Jorge Guerreiro abençoe a todos vocês. Vamos curtir Se Leonardo da Vinci, porque eu não posso dar dois. O nosso muito obrigado. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei o sacode regado a tapa, pontapé e pescoção e eu fui levado direto à presença do doutor delegado. Ele foi logo gritando, vai se abrindo, malandro, e me conta tudo como foi. Eu respondi, se Leonardo da Vinci, doutor, o que é que eu não posso dar dor? A parada é essa. Aí o doutor mandou assim pro malandro, se liga, Leonardo é Leonardo, me disse o doutor. Ele faz o que bem quer e está tudo bem. Infelizmente é que na lei dos homens a gente vale o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade para dar quantos quiser, porque é rico, poderoso e não perde a pose. E você que é pobre favelado, só deu dois, vai ficar grampeado no 12. Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dor? Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dor? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dor? Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dor? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei o sacode regado a tapa, pontapé e pescoção. Eu fui levado direto à presença do doutor delegado. Ele foi logo gritando, vai se abrindo, malandro, e me conta tudo como foi. Eu respondi, se Leonardo da Vinci, doutor, o que é que eu não posso dar dor? Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dor? Muito certo. Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dor? Aí, malandragem. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Certíssimo. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Leonardo é Leonardo, me disse o doutor. Ele faz o que bem quer, está tudo bem. Infelizmente é que na lei dos homens a gente vale o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade para dar quantos quiser.